Olá pessoal do sétimo ano, vamos dar início agora a mais um módulo do nosso quarto bimestre, o módulo 38, onde falaremos sobre as principais diferenças entre o texto escrito e o texto falado. É isso mesmo, texto falado. Muitas vezes a gente não se dá conta de que quando a gente está falando, nós estamos sim produzindo um texto. É lógico que ele é menos elaborado, ele é menos pensado, ele é menos planejado, mas ele não deixa de ser um texto, ok? Então, o nosso módulo começa aí na página 20 e nesta aula de hoje nós vamos falar especificamente sobre as características do texto escrito, que está aí na nossa página 21. Então, vamos acompanhar, o professor vai lendo aqui para vocês e explicando. As diferenças na linguagem do texto escrito e na do texto oral devem-se principalmente ao grau de formalidade. Então isso aqui é importante. Grau de formalidade. Um é mais formal que o outro, ok? Pode haver textos orais com o uso da norma culta. Um exemplo desse caso é a fala de um advogado, juízes, promotores em julgamento. Então, esses profissionais, quando estão em julgamento, embora eles estejam produzindo textos orais, eles usam um grau muito alto de formalidade na sua fala. Outro é o discurso de formatura. Então, se alguém vai discursar lá numa formatura, também tem um grau de formalidade muito alto. Por outro lado, podemos ter textos escritos com alto grau de informalidade, como as histórias em quadrinhos, a crônica jornalística ou esportiva, as anedotas, letras de músicas, etc. Então, veja bem, a gente costuma dizer que o texto escrito é mais formal e o texto falado é mais informal. Mas nós vimos exemplos aqui de que isso pode se inverter. Eu posso ter um grande grau de formalidade num texto oral e um grande grau de informalidade num texto escrito. Depende da finalidade do meu texto. Vamos prosseguir. Apesar desta proximidade linguística entre o texto oral e o escrito, é possível apontar alguns traços marcantes desse último, do texto escrito. Embora a linguagem do livro Luna Clara e Apolo seja menos formal e apresente marcas de oralidade, extrairemos trechos do capítulo apresentado nas aulas de leitura para exemplificar algumas características do texto escrito. Então vamos focar agora nas características do texto escrito. A produção de um texto escrito inclui dois processos que acontecem em diferentes momentos. Então, o texto escrito, ele passa pelo planejamento do texto e pela execução. Então, esses são os dois momentos diferentes na produção de um texto escrito. Planejamento. Quando imaginamos como o texto deverá ser elaborado para atender às expectativas dos possíveis leitores. Execução, processo que envolve a escrita do texto, as correções e as revisões até o resultado final. Então veja bem, primeiro eu sento, imagino como meu texto deve ser. Para quem eu vou escrever? Quais são os possíveis leitores do meu texto? Decidi isso, agora eu vou partir para a escrita. Só que essa escrita, ela também é um processo. Eu escrevo o texto, eu corrijo, eu faço várias revisões até chegar ao resultado final. Então veja que não é um processo tão simples. Quando escrevemos, não temos o leitor diante de nós. Por isso, a linguagem utilizada no texto escrito deve revelar, no maior grau possível, a intenção do autor. Veja bem, quando eu tenho um espectador na minha frente, que eu estou falando com ele, eu consigo transmitir emoção na minha fala, eu elevo o tom, eu baixo o tom, eu mudo o timbre. Na escrita não tem isso. Então eu tenho que revelar a minha intenção na escrita. Os textos escritos são organizados em unidades conhecidas como parágrafos, cujo símbolo é este aqui. Então, este é o símbolo de parágrafo. O parágrafo compõe-se de um ou mais períodos ligados por ideias que se relacionam. Assim, a extensão do parágrafo é variável. Geralmente, cada parágrafo corresponde a uma ideia importante.
Mudei de ideia, é outra ideia, eu mudo de parágrafo. Tá? Então a sua extensão ela é variável. Esses são os dois parágrafos iniciais do texto Luna Clara, sexta-feira, no finalzinho da tarde. Naquela sexta-feira dos ventos, 7 de julho, logo que a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. E o parágrafo 2º. Ela estava lá, sentada na beira da estrada, como ficava todos os dias, esperando, 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 esperando. O uso de conectores e de pontuação entre as frases, evitando interrupções, hesitações e redundância. Veja o exemplo extraído do texto sobre Luna Clara. Naquela sexta-feira do vento 7 de julho, logo que há um conector aqui, ó, a tarde caiu, os acontecimentos começaram a acontecer feito loucos na vida de Luna Clara, justo na vida dela, uma menina que tinha uma vida meio besta. Apesar de ser escrito em linguagem muito próxima da oral, se esse texto reproduzisse a fala de modo mais preciso, ele poderia apresentar várias marcas da oralidade. Vamos ver o exemplo? Ó. Aí, naquela sexta-feira, que tinha muito vento, acho que em 7 de julho, no finalzinho da tarde, daí as coisas começaram a acontecer na vida de Luna Clara. Justo na vida dela, imagine! Ela, cara, uma menina com a vida meio besta, né? Percebem claramente quando a gente coloca traços da oralidade no texto? Então vejam que há essa diferença, ok? Vamos prosseguir, virando a página. Escolha de palavras menos usuais na língua oral. Por exemplo, mas além das torneiras, tudo era desprovido de gotas em Desatina do Norte, com exceção de lágrimas. Tudo era quente, seco, árido e, pela raridade de H2O, quase não se necessitava de toalhas. Então, olha a escolha de palavras que você não usa muito na linguagem oral. Ó. Ser desprovido, em vez de não ter. Com exceção, em vez de mas não. Raridade de H2O, em vez de falta de água. Necessitava em vez de precisava. Então vocês percebem que há uma escolha melhor das palavras quando a gente está fazendo, quando a gente está produzindo um texto escrito. E aqui ele mostra esse exemplo. Ó. Ela vai escrevendo, vai riscando, vai fazendo observações, aqui eu mudo, estou repetindo palavra, evitar repetição, né? Ah, essa palavra não ficou legal, vou trocar por essa, aqui houve um erro de concordância. Então, eu digo que esta é a grande vantagem do texto escrito em relação ao texto oral. É a oportunidade que nós temos de melhorar o nosso texto por meio de correções e de sucessivas revisões. Próximo. Obediência à norma padrão. Então, ó, concordância do verbo. Então, eu tenho como corrigir os erros de concordância. A concordância nominal, né? Uso correto de tempos verbais. Então, tudo isso eu consigo por meio das revisões. Texto oral, nós vamos ver mais à frente, eu falei já era. Eu posso até, não é isso que eu quis dizer, mudar, mas no escrito não. O escrito está ali à minha frente, o texto. Poxa, aqui tem um erro de concordância nominal. Eu risco, escrevo de novo. Então, é um texto que está sempre em processo de construção. Seguinte, item 5. Concisão obtida por meio de períodos que retomam ideias. Luna Clara nunca tinha ouvido falar as tais palavras juntas. Aliás, nunca tinha ouvido falar palavra nenhuma saída da boca de seu pai. Ela jamais tinha visto doravante, nem mesmo em retrato, a não ser na imaginação, como a gente vê uma personagem. Então ele vai retomando. Ó, doravante substituiu seu pai, que ela já tinha falado anteriormente. Então, isso vai tornando o meu texto coeso. Número 6. Emprego dos sinais de pontuação. Gente, no texto escrito, os sinais de pontuação crescem de importância
quando a gente está fazendo um texto mais formal. Por que isso? Pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. Eu não tenho o espectador na minha frente, o leitor na minha frente. Eu não estou produzindo um texto oral. Eu estou escrevendo. Então as minhas emoções, o tom da minha voz, se eu subo, se eu baixo, isso tudo vai ser transmitido por meio dos sinais de pontuação. Ao ler um texto, o leitor não tem a proximidade física com o autor, não podendo, portanto, observar seus gestos e expressões, o tom e o ritmo da voz. Essas indicações constituem um conjunto revelador de alguns sentimentos e emoções. Então, os sinais de pontuação, eles vão transmitir para meu texto sentimentos e emoções. No texto escrito, o autor procura, por meio da pontuação, traduzir os sinais de emoção do narrador e das personagens. Vamos ver alguns exemplos. Ponto de interrogação para exprimir dúvida. Será que é hoje que ele chega? Olha só como muda a entonação, mostrando que é uma dúvida. Ponto final para expressar certeza. É sim. Eu brinco muito com os alunos, com vocês, né? Quando eu pergunto a resposta de uma questão, vamos dizer que o exemplo seja assim, a resposta seja, é o sujeito da oração. Normalmente vocês respondem assim, é o sujeito da oração? Aí eu falo, vocês estão perguntando ou estão respondendo? Ah, eu estou respondendo, então a entonação não é essa. Essa é a entonação de pergunta, né? Ponto de exclamação para indicar impressão. Está uma chuva danada. Olha a entonação. Reticências para apontar reflexão. Em terceiro, não tinha terceiro, não. Bons autores compensam a ausência desses sinais, utilizando recursos de estilo para produzir determinados efeitos de sentido. Por exemplo, repetição de palavra para indicar a persistência da personagem ao esperar o pai. Ela estava lá sentada, à beira da estrada, como ficava todos os dias, esperando, 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 esperando. Olha para você ver, o uso do gerúndio indica uma ação duradoura e contínua, e a repetição indica essa persistência dela. Uso de sinônimos para denotar a intensificação do estranhamento sentido por Luna ao ver dois homens se aproximando. O extraordinário, o imprevisto, o maluco, o inusitado, o inesperado mesmo é que eles estavam molhados dos pés à cabeça. Quando ela vai usando esses sinônimos, ela vai intensificando esse grau de estranheza que aquilo causou quando ela viu os homens encharcados. Então vejam que todas essas emoções o autor precisa colocar no papel. É uma tarefa fácil? Não. Mas com prática a gente consegue. Então nós temos sempre que ter em mente, fechando esse assunto, texto escrito, sempre em mente, o leitor não está na minha frente. Eu vou escrever, vamos supor, eu escrevo aqui em Campo Grande, o meu texto vai ser lido lá no Rio Grande do Norte. Eu tenho que garantir que o leitor vai sentir a emoção que eu senti ao colocar aquelas palavras no papel. Por isso que é importante seleção de palavras, sinais de pontuação, fazer sucessivas revisões a fim de se evitar erros de concordância, de acentuação, de ortografia, e assim eu chego ao processo final do meu texto escrito. Ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre o texto falado. Nós vamos agora fazer algumas atividades para fixar melhor esse conhecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.